A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história da humanidade. Milhões de pessoas morreram e um dos aspectos mais terríveis foi, sem dúvida alguma, o Holocausto. Judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais e comunistas foram mortos cruelmente devido à ideologia pregada por Adolf Hitler, líder do Partido Nazista Alemão. Uma das seguidoras fanáticas de Hitler era Irma Grese. Mas você sabe quem foi Irma Grese? Não? Então seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sou Antônio Bocco. Você é muito bem-vindo a vir conosco numa viagem pela história a partir de agora. Antes de tudo, gostaríamos de deixar claro que esse vídeo pode possuir cenas fortes e também relatos que podem te deixar muito desconfortável, já que se trata de um tema muito sensível e que até hoje repercute na história da humanidade. Irma Grese foi uma das maiores carrascas da história. Ela é responsável pela tortura e morte de milhares de pessoas em campos de concentração. Seus terríveis feitos chocaram muitas pessoas e renderam apelidos para ela durante a guerra. Ela foi apelidada de a Cadela de Belsen, em referência ao campo de concentração de Bergen-Belsen, local onde foi capturada, e também de Hiena de Auschwitz, lugar onde mais cometeu atos de barbárie. Ela nasceu em Recken, na Alemanha, em 1923. Tinha mais 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Irma perdeu a sua mãe cedo. Ela se matou ao ingerir ácido clorídrico depois de descobrir que o marido a traía. Desde jovem, Irma Grese já admirava os ideais do Partido Nazista e queria fazer parte da Liga da Juventude Feminina Alemã. Porém, seu pai a proibiu. Ela tentou ser enfermeira, mas também não conseguiu. Quando tinha 18 anos, Grese se tornou voluntária da SS do campo de concentração de Ravensbrück. O pai de Irma não aprovou a ida da filha sob ordens da SS. Mas o que era a SS? É importante destacar que a SS era uma guarda paramilitar que respondia às ordens diretas de Adolf Hitler. Foi criada em 1925, mas só cresceu após a ascensão de Hitler ao poder. Seu comandante era Heinrich Himmler, o homem que foi escolhido pelo próprio Hitler para planejar e executar as obras e os procedimentos dos campos de concentração. Uma das principais funções da SS na guerra era controlar esses lugares. Campos de concentração. Os campos de concentração foram os principais locais nos quais os nazistas prendiam as pessoas consideradas indesejáveis. Como já falamos no começo do vídeo, era para lá que eram mandados judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, testemunhas de Jeová, outros grupos, entre pessoas de diversas etnias. Esses campos estavam espalhados principalmente entre os territórios alemães e poloneses. Vale lembrar que a Polônia foi invadida pela Alemanha durante a guerra e, por isso, não tinha como decidir se aceitava ou não a construção desses locais. Nesses locais, os prisioneiros faziam trabalhos forçados. Esses trabalhos variavam entre construções, agricultura e outros trabalhos manuais. Alguns eram mortos devido às experiências médicas. Outros morriam de fome ou doenças. Outros foram mortos em câmaras de gás, fuzilamento e demais técnicas de assassinato em massa. Não existe um número preciso sobre quantas pessoas morreram nesses locais. A estimativa mais aceita entre os historiadores é a de que esse número seja de um pouco mais de 5 milhões de pessoas. Irma Grese nos campos de concentração. Em Ravensbrück, Irma Grese começou sua rotina de tortura. Ela agredia os presos constantemente sem motivos específicos e os deixava, por vezes,
sem comer. Também foi em Ravensbrück que ela começou a trocar favores sexuais com soldados e comandantes dos campos de concentração para obter mais poder internamente. Em 1943, foi transferida para Auschwitz-Birkenau, onde, segundo relatos históricos, ela começou a utilizar botas pesadas, uma pistola e um chicote trançado de arame e celofane. Nesse ano, foi promovida ao segundo maior escalão que uma mulher poderia ter na SS. Seus níveis de crueldade também aumentaram. Você já imaginou o quanto terrível era ser um prisioneiro em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial? É de dar arrepios, não é? Existem relatos de que, quando ela marchava com os prisioneiros caminhando atrás, ninguém poderia ficar para trás. Caso contrário, Irma mandava seus 2 cachorros, que ela deixava com fome propositalmente para ficarem mais bravos, pegarem o prisioneiro. Na maioria das vezes, eles eram mortos pelos cães famintos. Além disso, era comum o estupro de homens jovens e a humilhação de diversas formas a mulheres. Espancamentos até a morte também ocorriam. Os prisioneiros afirmavam que ela se sentia bem vendo o sofrimento de suas vítimas. Vale dizer que Irma não era exceção. Uma prisioneira francesa relatou que as guardas femininas torturavam e matavam tão cruelmente quanto os homens. Elas eram treinadas arduamente a fazer o que era necessário para conseguir seus objetivos. Torturas psicológicas, aplicação de injeções letais e outros métodos de assassinato em massa também eram comuns. No começo de 1945, com a guerra se aproximando do fim, Irma Grese foi deslocada para o campo de Bergen-Belsen. Neste campo de concentração, ela seguiu sua crueldade rotineira. Os prisioneiros do campo relataram que mesmo um dia antes de ser capturada, Irma havia torturado uma garota na cozinha, mesmo não sendo a responsável pelo local. A tortura ocorreu por meio de chicotadas. O fim de Irma Grese foi trágico. Após o fim do conflito, ela foi presa em 1945. No mesmo ano, foi julgada e condenada à forca pelos seus crimes de guerra. Durante seu julgamento, ela alegou que estava apenas fazendo o seu trabalho e que isso ajudaria a Alemanha a ter um futuro melhor. A própria irmã de Irma Grese, Helena Grese, foi uma das testemunhas em seu julgamento. Helena era responsável pela cozinha dos campos de concentração. Segundo ela, Irma a agrediu também porque uma vez Irma a viu conversando com uma pessoa do outro lado das grades do campo de concentração e não gostou. Junto com Irma, outras 2 guardas foram mortas acusadas de crimes de guerra. Segundo relatos de quem viu a execução, Grese sorriu antes de ser enforcada e de se tornar a mais jovem nazista a ser condenada à morte na história, com apenas 22 anos de idade. Se você se interessou bastante pelo assunto e quer saber mais detalhes sobre a história de Irma Grese, nós recomendamos que você leia o livro As Mulheres do Nazismo, da escritora e historiadora Wendy Lower. Mas, se o seu negócio é a 7ª arte, veja os filmes Pear Point ou Out of the Ashes. Apesar de nenhum desses 2 serem especificamente sobre a história de Irma Grese, eles se passam durante a Segunda Guerra Mundial e têm os campos de concentração como um dos cenários, além, claro, de rápidas aparições de Grese. E você, ficou surpreendido com tamanha crueldade? O que mais te chocou? Deixe aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!